Olá, minha gente, iniciando agora. Erros da gravação, caindo tintas. Imagina se eu estivesse lá fora, ia ser ótimo. Pode ir? Olá, minha gente, iniciando agora a parte 3 do vídeo de responsabilidade civil aqui no nosso Tribunal PET. Bom, vamos retomar um pouquinho do último vídeo que a gente estava falando sobre a questão da responsabilidade objetiva e subjetiva, que foi explicado para vocês que a relação entre o médico e o paciente dentro do direito civil é a responsabilidade subjetiva. E por que é a responsabilidade subjetiva? Porque o médico ele tem atividade meio e não fim, só com algumas exceções que a gente falou no último vídeo, na parte humana, que a gente sabe que são as cirurgias plásticas, estéticas, e também na medicina veterinária, a gente tem alguns procedimentos, algumas cirurgias onde o médico ele tem atividade fim, ou seja, de garantia de resultado, né? Como a vasectomia que a gente falou, já teve alguns casos aqui na jurisprudência do Brasil que a gente pôde observar que o médico ele deveria ter feito uma vasectomia e não fez e a cadelinha estava apta à reprodução, como por exemplo também a limpeza odontológica nos dentes, dentre outros fatores, dentre outros exemplos que a gente poderia citar agora. Eu só quero que vocês saibam que cada caso é um caso. Eu venho batendo muito nessa tecla aqui, porque a gente não pode generalizar que toda ação do médico ela é objetiva e nem subjetiva. Então a gente precisa analisar, o advogado tem esse papel de cada caso, a gente observar se a culpa ela já é presumida, como na responsabilidade objetiva, ou se ela precisa de fato comprovar que como na responsabilidade subjetiva. E dentro dessa responsabilidade subjetiva, a gente tem 3 fatores aí que são super importantes para demonstrar esse erro, esse equívoco do médico, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Bom, o que é cada uma delas? Né? Como é que se explica cada uma delas? Bom, a imprudência é quando há uma ação sem pensar pelo médico, que ela é sem precaução. Então, ou seja, o médico ele age sem pensar, ele age no impulso, ele não observa o procedimento que ele está realizando, o paciente que ele está clinicamente analisando, ele não para pensar, ele age sem precaução. Temos também a imperícia, que é justamente a falta de habilidade específica para determinado procedimento, para determinada cirurgia, né, onde o médico ele não tem desenvoltura para praticar aquela determinada atividade e acaba praticando, ele age com imperícia. E temos também a negligência, que é justamente a falta de cuidado, é o desleixo, né, relacionado a determinada situação. Muitas vezes o médico, em alguns casos específicos, dentro da advocacia, eu já peguei alguns casos específicos, onde o médico ele consegue cometer esses 3 atos ilícitos: a negligência, a imprudência e a imperícia. Tem situações que é só uma delas, tem situações que são 2 delas. Como é que eu vou analisar? É um pouco difícil, mas você vai observar dentro do comportamento, né, da postura do médico, como é que ele age em determinadas situações com aquele paciente. Pode ser, por exemplo, tem algumas situações que eu já observei que em alguns procedimentos cirúrgicos, acreditem, o médico esquece uma gase dentro do paciente, né? O que seria isso? Né? A negligência, a imprudência, a imperícia, a negligência, né? É um desleixo. Então, cada caso a gente vai analisar com muita cautela. Então, quem está mais apto para poder te ajudar nesse momento é o advogado. Então, o advogado vai poder te orientar, vai poder, dentro da situação verídica, real, dizer para você em qual dos fatores o médico está enquadrado. Pode ser os 3, pode ser um dos 3, pode ser 2, enfim, a gente não sabe. Bom, eu espero ter esclarecido a dúvida de vocês, a priori, né, nesse primeiro momento, a gente explicar um pouquinho sobre a responsabilidade, para vocês entenderem melhor sobre o tema, saber que cada caso é um caso, a responsabilidade pode ser aplicada objetivamente, subjetivamente, e sempre vocês precisam ter as provas materiais em mãos. Não deixem de ter em mãos a prova material, que são os exames, o prognóstico do paciente, o diagnóstico do paciente, o relatório concedido pelo médico. Saiba que o relatório médico é um direito seu, porque você pagou por esse atendimento, você pagou por esse procedimento. Então você tem direito sim de um relatório médico. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de ter esse relatório em mãos, quando a gente leva, por exemplo, para um outro profissional analisar, para um outro profissional atender, a gente vê, por exemplo, que aquele médico anterior, ele cometeu um equívoco, ele errou e por isso o seu pet, o seu animalzinho está mais doente, ou por conta do erro dele, houve um dano
muito maior para você, um prejuízo financeiro, o animal está sentindo dores, e aí esse novo médico, ele precisa emitir um relatório dizendo de que maneira ele encontrou o paciente, de que maneira ele vai proceder com o paciente e o que exatamente o paciente tem. Então não deixe de exigir os seus direitos, não deixe de exigir o direito do seu pet, que é exatamente o relatório desse novo profissional que está atendendo o seu pet. Qualquer dúvida, estamos à disposição. O Tribunal Pet veio para esclarecer dúvidas, ouvir sugestões de temas de vocês. Eu espero que eu tenha contribuído com um pouquinho sobre o meu conhecimento da responsabilidade civil sobre o médico veterinário. Obrigada. Curta o nosso canal. É Dinalva. Viúva porcina.